Olá, amados, estamos de volta com os estudos de Romanos e vamos dar continuidade ao capítulo de número 13. Nesse capítulo, é um capítulo assim, quem sabe pesado para alguns, porque ele fala sobre a questão das autoridades e a obediência que nós precisamos ter em relação a essas autoridades, tá certo? Então nós vamos continuar de onde nós paramos, mas antes vamos ter um momento de falar com Deus. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode falar contigo, pela tua presença, teu carinho, teu cuidado para com a gente. Abençoa também essa palavra, abençoa, Senhor, esse momento, que ele seja para a honra e glória do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Cuida da gente e permite que a gente possa estudar, ler e interpretar a tua palavra de maneira que seja realmente aquela adequada. Oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Nós estávamos vendo alguns argumentos de por que Paulo diz que nós precisamos nos sujeitar às autoridades. Vimos o contexto da época dos romanos, vimos o contexto ruim, terrível, né? Qualquer semelhança, talvez com o nosso tempo, não seria mera coincidência, exceto que hoje não temos um governante que de repente vá queimar a cidade ou o país nosso. Eu espero que isso não aconteça, é claro. Lá na época eles tinham o Nero, né? E nós vimos então alguns argumentos que Paulo usa para justificar por que eu e você precisamos sim obedecer a Deus e às autoridades instituídas por Deus. Então, o primeiro motivo é exatamente esse, porque elas foram instituídas por Deus, ou seja, as autoridades existem porque Deus é que colocou elas, né, sobre nós. Um segundo motivo, nós temos que obedecer também porque, claro, nós precisamos, obviamente, saber que errar, do ponto de vista de desobedecer às autoridades, tem consequências, tem punições. Então, nós somos convidados a obedecer também por causa do temor da punição. Vimos também que um terceiro motivo, qual era o propósito de Deus estabelecer as autoridades? Paulo diz e deixa bem claro, foi para que houvesse harmonia social, equilíbrio na sociedade. Então, ele precisava colocar de algum jeito ordem em toda essa questão que havia por aí. Então vimos esses três motivos, e aí nós vamos continuar adiante, nós vamos ver agora alguns outros motivos, tá certo? E o próximo motivo que eu quero ver com vocês é que nós precisamos obedecer às autoridades porque isso é uma questão de consciência. Lá no versículo 5 e 6, Paulo vai dizer o seguinte, olha só o que está escrito aqui, ó. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. E por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão ao serviço de Deus no trabalho que realizam. E aí já vou antecipar o versículo 7. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então, vocês estão vendo aqui que é um dever de consciência, sim, obedecer às autoridades. Deve ser essa questão, né, da consciência, ela precisa ser inclusive superior ao medo de nós sermos punidos por elas. E também essa consciência consiste em que a gente reconhece que a autoridade foi instituída por Deus, estabelecida por Ele. Tá? Esse é o motivo também, inclusive, pelo qual nós pagamos impostos, acabamos de ver no versículo 6. Deus não chama a gente para doar, mas sim Ele manda a gente pagar impostos, e pagar impostos significa dívida. Você tem uma dívida para com as autoridades, você não está doando, você não está fazendo uma obra de caridade, eles precisam de dinheiro, por isso... Não, você tem uma dívida para com as autoridades, pagando os impostos. E teoricamente, eles deveriam usar esses bens que eles adquirem para administrar e ministrar esse bem social da nossa sociedade. E é claro que esse dinheiro também serve para o próprio sustento dos governantes, né? Isso aí é uma situação muito característica. E é claro que sempre existem impostos injustos, sempre tem governo corrupto, isso sempre vai existir em todos os tempos, mas o nosso dever é pagar o tributo, pagar os impostos e, claro, denunciar e protestar usando os meios legais, lícitos para tal propósito, tá bom? Então nós não somos abalizados a simplesmente cair fora e não pagar porque eles não estão fazendo a coisa certa. Não, nós não somos abalizados ou autorizados a isso. E um quinto aspecto,
nós também não devemos ficar devendo nada a ninguém. Isso está nos versículos de 7 até 10, tá certo? Lá no 7 nós acabamos de ler, né, nós somos responsáveis por pagar os impostos, né? E vamos continuar adiante, lá no 8 até o versículo de número 10. Lá fala sobre a questão do amor que cumpre essas exigências da lei de Deus, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo, né? O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Aqui tem uma palavra bem interessante. Eu gosto muito desse versículo que diz, né, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Ou seja, nós somos devedores do amor para com o nosso próximo. Então, não fique devendo nada para ninguém. Não fique devendo nada para a autoridade. Não fique devendo nada para Deus. Aqui me refiro às ofertas e aos dízimos. Tá certo? As autoridades, a questão dos tributos, dos impostos, do respeito, da honra que nós precisamos ter para com eles. Não ficar devendo nada aos homens. O amor. E o amor aqui, lembrando que é o cumprimento da lei. Nós somos chamados a cumprir a lei. Vamos dar uma olhadinha então em alguns aspectos assim bem práticos sobre tudo isso que nós acabamos de ver. Em primeiro lugar, Deus ele está acima dos governantes. Nunca esqueçamos disso. Nunca usemos dos governantes, das autoridades como um motivo para fazer as coisas erradas. Lembro da história de uma pessoa, né, próxima da gente, e aí ele foi trabalhar num lugar, e é claro que essa pessoa daí, chegou um momento em que o chefe dessa pessoa recebeu uma ligação de um cliente que queria falar obviamente com o chefe, e a pessoa estava lá no telefone, estava lá secretariando, e aí o chefe disse para ela o seguinte: não, diga que eu não estou. O crente verdadeiro, ele não está autorizado a mentir. Ah, mas é que o chefe mandou. Meu amado, o chefe pode mandar você fazer o que você quiser, mas se isso for contra Deus, você estará indo contra Deus. Você estará usando de um subterfúgio, tentando se escapar, se esquivar, né? Só que não tem jeito. Meu amado, você mentiu. Se você disser, não, ele não está, você mentiu. Não existe uma segunda opção, um caminho intermediário para esse processo. O que você tem que fazer é o seguinte: chegar para o chefe e dizer, olha, eu não tenho consciência limpa se eu fizer isso, então eu não posso fazer isso. Talvez isso custe seu emprego, talvez. Mas é melhor você ser despedido ou despedida por causa de uma questão que você resolveu cumprir a palavra, do que você simplesmente passar por aquele momento lá e não, tudo bem, ele mandou fazer, isso também é coisa tão pequena, né? Não é tão pequena. A igreja, um segundo aspecto. Em primeiro lugar, vimos, né, Deus está acima dos comandos governantes. Segundo aspecto, a igreja, ela não precisa e não deve temer governos maus, corruptos, ímpios, etc, etc, etc. Nós precisamos sim, a igreja precisa ser uma palavra profética em relação a tudo isso que está acontecendo no tempo de hoje. Lembra que, podemos lembrar o seguinte, que a igreja sobreviveu, um terceiro aspecto aí, né? A igreja sobreviveu ao Império Romano. Nero tentou queimar todos os cristãos. Na verdade, ele tentou queimar Roma, a parte mais pobre de Roma. E é claro, ele deu a culpa nos cristãos, porque ele queria que os cristãos fossem mortos. De fato, muitos, centenas, milhares deles foram mortos, inclusive nas arenas, né? E Nero, entre aspas, parece que ele conseguiu o que ele queria, destruir os cristãos. Não, mas ele não conseguiu destruir os cristãos. Por quê? Porque eles sobreviveram a Roma, sobreviveram a Nero. Portanto, um quarto aspecto bem interessante, nós precisamos confiar em Deus e aguardar a sua justiça, o seu reino sendo estabelecido, né, ao nosso lado. Nós precisamos confiar nele, de que ele sim vai levar a gente para um lugar tranquilo, mais seguro. Mesmo que por isso a gente por vezes tem que passar momentos difíceis na nossa vida. E de fato é assim, nós passamos muitas vezes momentos bem difíceis. Mas vale a pena sim confiarmos no Senhor.
Amém? Dos versículos 11 até o 14, nós temos uma exortação que Paulo faz para que a gente se arrependa. Versículo 11 diz assim, tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando nós cremos no início. A noite já está quase acabando. E logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais. Não se envolvam em brigas, nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Olha só, palavra de Paulo para nós aqui, gente. Nessa parte aqui, então, Paulo, ele exorta os crentes de Roma a acordarem. Quem sabe estavam dormindo, seu sono espiritual, e achavam que não tinha mais muita coisa para ser feita. Não, Paulo diz assim, despertem, acordem, andem de maneira que seja digna, ou seja, a conduta de vocês precisa ser correta, íntegra, ilibada. Vocês não têm que se sujeitar aos rudimentos do mundo, não. Por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. Jesus virá. E ele precisa encontrar a sua igreja pura, sem máculas, adornada, vestida de branco. E aqui, para entender um pouquinho melhor essa exortação de Paulo, que nós podemos lembrar de como ele entende a história do mundo. Paulo, então, ele entende a história do mundo em termos assim de dualidade, entre aspas. Paulo gosta muito dessa figura de linguagem, o dia e a noite. Conceito, quem sabe, que ele aprendeu com Cristo, especialmente ali no Evangelho de João. A noite descreve, então, o quê? As trevas, o mundo presente, a realidade perversa, promíscua desse mundo. A noite, então, vai da queda, no momento em que Adão peca, ele cai, até a segunda vinda de Cristo. Isso é a noite. Paulo descreve esse período como sendo a noite. E esse período será marcado, nós vivemos nele, por uma vida de pecados, de morte, de dor, de sofrimento, que é a realidade do nosso dia a dia. É marcado pela atuação do diabo, de Satanás, na vida dos homens. Nós estamos também debaixo da condenação da lei. Sim, nós ainda estamos debaixo da condenação da lei. Todos aqueles que não se sujeitaram a Cristo, é claro, Nós estamos aqui, então, dominados pela carne, pela nossa natureza pecaminosa. Mesmo aqueles que já se sujeitaram a Cristo ainda têm em si essa natureza perversa que tem uma tendência de fazer as coisas erradas. Ao passo que dia, para Paulo, descreve o mundo que virá, um mundo que Deus vai estabelecer. E ele já tem alguns raios, no tempo de hoje, ele já tem alguns raios aparecendo desse mundo vindouro. Esse mundo vindouro vai ser, ou melhor, foi inaugurado com Cristo, já na época em que ele viveu aqui entre nós, ou seja, o reino de Deus que já começou a ser de uma maneira bem clara estabelecido, E é isso. E o que acontece? Quando a madrugada vai despertando, quando a manhã vai despertando, aquilo que é sombra, aquilo que são escuridão, aquilo que é escuridão, aquilo vai desaparecendo. Então, como a madrugada vem dissipando essas trevas. E assim vai caminhando para a sua plenitude, com a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. E esse dia, entre aspas aqui, é marcado por o quê? Pela santidade, pela glória de Deus, pela paz de Cristo, por justiça, por imortalidade. Tá certo? Paulo, então, para Paulo, nós estamos vivendo na madrugada, aquela que antecederia justamente o pleno raiar do dia que estaria para vir. Os primeiros raios de sol já começaram, já dissiparam muitas trevas do presente século, principalmente na vida daquele que se entrega para Jesus. E nesse contexto, Paulo, então, ele faz a sua exortação para que os crentes despertem, para que eles acordem e vejam aquilo que está vindo pela frente. E existem 4 exortações de Paulo aos crentes de Roma, para que eles despertem e vivam, claro, em santidade, até
a vinda do Senhor. E então, o que tudo isso implica? Está na hora de despertar, por quê? Porque o dia está raiando, versículo 13, nós acabamos de ler, né? São dias de cumprimento de promessas, lá do Velho Testamento. A Bíblia chama os últimos dias, nós já estamos, quem sabe, vivendo nesses últimos dias. Para Paulo, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Segundo aspecto, a salvação, portanto, está mais perto agora. Paulo se refere à vinda do Senhor, à plena salvação que um dia nós vamos ter em Cristo Jesus, quando realmente nós estivermos totalmente, né, livres do poder do inferno, do poder da morte, etc, etc, etc. E claro que isso implica em ressurreição de mortos, implica num corpo glorificado que nós vamos ter. Por isso mesmo, então, Paulo diz assim, está na hora de despertar do sono. Assim como o trabalhador que acorda de madrugada, ainda escuro, né? Nós também já estamos nesse momento, vendo, quem sabe, os primeiros raios de sol já brilhando. E aí é um chamado do quê? Para a gente despertar, um despertar espiritual, diante dessa expectativa da volta de Jesus. No versículo 12, Paulo diz assim que a gente precisa se revestir das armas de luz, das armas da luz, né? Quando o cara desperta do sono espiritual, o trabalhador vai se vestir, ele se prepara para o dia. Ele deixa aquelas roupas, né, que são próprias das trevas, tá certo? Da noite, e ele passa a usar roupas que são típicas para o dia. Ele se equipa então com as armas da luz. Oração, leitura da palavra, meditação, a pessoa viver para se encher do Espírito Santo de Deus. E é claro que o grande motivo para tudo isso é porque a noite já está alta e o dia já está raiando. Portanto, lá nos versículos 13 e 14, Paulo diz assim, andem de maneira digna, andem de maneira correta. Ou seja, esse andar aqui é um viver, é um conduzir-se, é um agir, é ter atitudes que sejam corretas. Acordado, vestido, o trabalhador, ele vai caminhando para a luz do sol. Ele vai, claro, né, se dedicar ao seu trabalho nessa luz do sol. E como é que deve ser essa caminhada? Deve ser de maneira correta, digna, né, como alguém que está exposto em público, em plena luz do dia, e que não tem nada do que se envergonhar. Não em orgias e bebedices, né, que eram comuns lá em Roma, não em impudicícias e dissoluções, que aqui Paulo se refere às imoralidades, tanto sexuais como não sexuais, não em contendas e ciúmes, que diz respeito a uma vida de relacionamento correto, né? Lá no versículo 14, a parte B, ele vai dizer o seguinte, que vocês precisam fazer provisão, não fazer provisão para a carne, ou seja, o trabalhador, ele faz provisão para quê? Para a sua família. Nós não devemos dispor, né, ou alimentar a carne. Quando nós falamos de carne, que estamos falando da nossa natureza pecaminosa, Paulo então nos exorta a não nos alimentar, né, dessa natureza pecaminosa, ou melhor ainda, não alimentar os maus desejos do nosso coração, da nossa carne. Isso seria dar ocasião ao diabo, ocasião ao pecado. Não podemos fazer isto. Pois bem, vamos lá então, finalizando. O que nós aprendemos com tudo isso que nós vimos aqui agora? Precisamos estar conscientes do tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, os últimos momentos da noite nós estamos vivendo, logo o dia virá. Os raios de sol já estão começando a aparecer. O reino de Deus já está começando a ser construído, desde a época de Jesus. Um segundo aspecto bem importante, nós precisamos nos alimentar diariamente com essa expectativa da volta de Jesus. Nós somos chamados sim para ansiar, desejar e implorar pela volta de Jesus. Por quê? Porque o retorno de Jesus está próximo e esse é o motivo para que a gente se anime e que assim vá com muita disposição falar para as pessoas. Elas precisam entender e ouvir essa mensagem restauradora, essa mensagem poderosa. E é claro, um terceiro aspecto muito importante, eu e você, nós precisamos viver como aquele servo que espera o Senhor. A pergunta que você e eu nós precisamos fazer, você e eu, estamos esperando a Jesus? Nós estamos realmente esperando Jesus? Lembra da história das 5 virgens, das 5 nécias?
que estavam lá se preparando para a boda do noivo, e 5 delas eram prudentes, 5 delas não eram prudentes. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: você está em qual grupo? Você está entre as pessoas prudentes ou você está entre as pessoas nécias, que não estão se preparando para a volta de Jesus? Isso é sério. Por favor, isso é muito sério. Coloque-se diante de joelhos agora, diante do Senhor, e fale com Ele aquilo que você sabe no seu coração que você precisa falar. Amém? Vamos terminar orando. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, que ela é poderosa, ela transforma, ela realmente faz diferença, ela, de maneira muito especial, ela nos leva a uma vida de intimidade contigo. Obrigado por isso, porque isso é maravilhoso. Mas, Pai, também clamamos e pedimos por cada vida, Senhor, pelos corações que agora estão diante de Ti, prostrados, buscando a Tua presença e Tua face. Que a gente jamais negligencie esse aspecto de que logo Tu estarás voltando e nós precisamos estar preparados para a Tua volta, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos e caminha Tu conosco, Pai, para que o nome de Jesus seja exaltado, honrado e glorificado na nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na maravilhosa paz de Jesus. Amém.